Olá para todos, meu nome é Jocir Sartor, apresentando mais um vídeo para o meu canal Realidade Espiritual Jocir Sartor, e hoje trazendo para vocês então uma mensagem que é conhecido, pelo menos aqui no Brasil, há muito tempo, com a mensagem de um comando extraterrestre chamado Ashtar Sheran, e que eu me lembro que em 1991 eu ouvi essa mensagem no grupo que eu pertencia naquela época, grupo espiritualista, e lá foi levado ao conhecimento essa mensagem onde os integrantes do grupo ouviram, e eu na época não tive muita aceitação assim no teor da mensagem em si. Mas hoje, relendo essa mensagem, deu para perceber que tem um teor bastante interessante, e passado 33 anos, eu percebi que ela é muito atual, e é uma mensagem que tudo leva a crer que é verdadeira, que é original, realmente passada por uma hierarquia, por um amigo maior. Eu acredito que essa hierarquia passou para algum médium que captou a mensagem, e alguém leu essa mensagem, gravou a voz lida e trazendo esse conhecimento que na verdade foi uma espécie de aviso na época, mas que apesar de terem se passado 33 anos, me parece que ela é bastante atual, e ao longo da mensagem eu vou fazendo alguns comentários. Então a mensagem em si traz o seguinte conteúdo: saudações aos nossos amigos do planeta Shan, que segundo essa hierarquia é como eles chamam a Terra. A nossa presença e a nossa intenção torna-se cada vez mais claras para um número crescente de pessoas sempre contentes. Para as pessoas, aquelas pessoas que dão abertura, né? Milhares de habitantes da Terra esperam com impaciência a nossa aparição visível. Vocês têm grandes razões de acreditar que somos capazes de realizar aquilo que vocês chamam de milagre. Desejamos que seja compreendido com muita clareza que nós não temos nada em comum com charlatões que teriam de provar a realidade de sua existência. Cada gesto nosso é concebido segundo um plano bem determinado. Falo em nome de todos nós que estamos comprometidos nessa missão bastante ingrata de assistência aos habitantes assediados do planeta Shan. Seria um imenso alívio se nós, sob formas etéricas, formas onde é possível utilizar e aterrissar simultaneamente em todas as partes do globo terrestre, dando um fim à absurda discórdia e aos ódios irreconciliáveis que anulam o esforço comum para a paz. Então vocês veem que ele coloca aqui uma missão bastante ingrata de dar assistência aos habitantes assediados nesse planeta, porque naquela época ainda existiam as zonas inferiores, existiam o assédio dos seres trevosos desencarnados em grande quantidade, né? E que esse assédio, então, eles percebiam e percebem, né? O plano etérico, físico, como ele diz ali, se manifestando em formas etéricas, ou seja, só de corpo etérico, corpos sutis, e eles com certeza percebem todo o drama que a humanidade vivia naquela época e até hoje vive, né? Como ele diz ali, que se envolve com absurda discórdia e com ódios irreconciliáveis
que anulam o esforço comum para a paz. Por isso que ele diz uma missão bastante ingrata, porque eles percebem que, se não todos, muitos encarnados hoje estão sempre em desarmonia, em briga, em luta, e isso, infelizmente, não traz uma melhoria, não traz uma evolução como deveria, né, existir. As instruções que recebemos e os nossos princípios nos impedem, entretanto, de agir assim. Uma resolução prévia tomada pelos próprios habitantes da Terra deve preceder a nossa entrada maciça em cena. Peçam e receberão. Só então os nossos poderes superiores, que ultrapassam em muito os que vocês têm atualmente, poderão ser utilizados. Então vocês veem aqui que ele colocou as instruções que recebemos dizem respeito à necessidade de uma evolução prévia. Então todos os seres humanos, desencarnados ou encarnados, precisam dar uma abertura, precisam querer que o bem, uma força superior, venha se manifestar aqui na Terra. E que para isso, os encarnados, principalmente, dando essa abertura, vão permitir com que, pelo livre-arbítrio, obviamente, que eles se manifestem. Não que eles precisem de uma autorização nossa para se manifestar, para fazer alguma coisa, mas eles esperam que nós, como encarnados, se mobilize mentalmente, emocionalmente, para que haja para que queiram, né, essa intervenção superior, que mesmo que para muitos não seja necessariamente através da chegada de seres extraterrestres e de hierarquias de outros planetas, que possa parecer um tanto fantasioso, mas que pelo menos seja dada uma abertura para que haja uma mudança mental, emocional, energética aqui nesse planeta. E vemos que hoje, passados 33 anos, pelo menos de quando eu ouvi essa mensagem, praticamente a coisa continua igual. Até eu diria que ultimamente, os últimos anos, o ser humano degringolou mais ainda, se fechou mais ainda, ficou mais egoísta, mais desarmônico, menos aberto a influências superiores, menos voltado para algo superior. Parece que as pessoas ficaram mais céticas, mais descrentes. Então aí a dificuldade desses seres maiores se comunicarem e até se manifestarem visivelmente aqui no nosso meio material, né, no nosso meio físico. E continuando a mensagem diz: sim, penso de fato na bomba H e em outros explosivos terrivelmente perigosos. Uma coisa é fabricar e fazer explosivos como exemplos infernais, mas onde está o mortal que resolveu o problema de evitar tais explosões ou de reduzir o seu efeito a nada? Tal pessoa não existe no planeta Shan, que é a Terra. Como ousam então vocês liberar uma força vital ao futuro sem ter ideia de como controlá-la? Só um intelecto infantil pode conceber um procedimento tão insensato. Então, obviamente que naquela época eles já sabiam da existência de todas as coisas que o ser humano fez, de todas as manipulações com explosões nucleares, testes nucleares que os governos fizeram ao longo de décadas, e que se não fosse a intervenção deles, realmente o planeta teria já se tornado completamente inabitável, porque essa radiação toda eliminada através das explosões nucleares, mas os desastres nucleares que aconteceram em várias usinas, como em Chernobyl e Fukushima, anos atrás,
teria com certeza inviabilizado qualquer tipo de manifestação de vida aqui na Terra, né? Então isso é uma coisa que fica bem forte, né? Bem visível, como eles interviram, e como ele diz ali, os homens, né? Os cientistas aqui na Terra criaram toda essa tecnologia, geraram todo um nível de destruição, mas sem se importar com o que resultaria dessa liberação, dessa destruição, toda a radiação liberada, né? E continuando diz, vocês pensam que essas discórdias geradas por vocês e por milhões de seus semelhantes não têm nenhum efeito sobre forças inanimadas? O que vocês acham de doença, aliás, o que vocês chamam de doenças não existem em nosso planeta, em nossos planetas, porque nós eliminamos as suas causas. Uma vez que esses desejos e essas ações nefastas, assim pesadamente carregadas, disseminam nos reinos visíveis e invisíveis as causas da guerra, como esperam os responsáveis poder escapar ao terror e às suas consequências? O que desejo tornar claro é que nós, os homens do espaço, seja qual for o modo em que possamos temporariamente servir, temos o compromisso pelo juramento mais solene de manter as leis universais, únicas responsáveis pela preservação da vida em todos os níveis de consciência. O desvio dessas leis fixas e imutáveis equivaleria à perda de privilégios que conquistamos com os nossos esforços ininterruptos. Gostaria, porém, de dar um conselho a vocês: moldem o mais possível a sua vida de acordo com os ensinamentos daqueles que desceram até entrar em contato com os mortais por meio de uma manifestação física. Então aqui ele evidencia bastante que eles jamais, como muitos falam, né, criado a especulação no meio ufológico, que seres de outros planetas viriam na Terra para dominar a Terra, para tirar recursos da Terra, escravizar a humanidade, coisas assim. E aqui ele diz, né, que jamais eles fariam isso, porque eles estariam indo contra as leis superiores, leis cósmicas superiores que foram criados por Deus ou por um Criador superior. Então, eu digo ou porque alguns podem usar outras palavras para se referir a Deus como o Criador e etc., né? E aqui então ele fala que jamais eles viriam aqui para fazer qualquer tipo realizar qualquer tipo de desequilíbrio, de destruição, de escravidão, porque isso aí seria contra as leis superiores que eles já há muito tempo atingiram um grau de harmonia, de equilíbrio lá nos planetas da onde eles vêm. E aqui ele diz, né, gostaria, porém, de dar um conselho a vocês: moldem o mais possível a sua vida de acordo com os ensinamentos daqueles que desceram até entrar em contato com os mortais, ou seja, eles sugerem que a gente comece a seguir as orientações que grandes seres que vieram aqui se manifestar no plano físico, como o Buda, o próprio Jesus, entre outros tantos, né, que passaram aqui pela Terra, que a humanidade comece realmente, de fato, seguir esses seres, seguir os seus ensinamentos, seguir as suas orientações, seguir a sabedoria que esses seres passaram, para que haja condições de eles ajudarem mais a gente, né? Nós aqui encarnados, ainda pouco evoluídos. E ele continua: na qualidade de um amigo e colaborador de vocês, a serviço do reino dos reis, que age do alto, nós vos saudamos e nos esforçaremos por libertá-los daqueles que procuram oprimi-los e submetê-los ao regime de dominação destrutiva.
estamos vindo como defensores ou libertadores. Então a gente sabe que de há muito tempo os amigos maiores estão aqui no plano físico, atuando, seja através das colônias espirituais, seja através dos centros intraterrenos, dos centros intraoceânicos, estão atuando constantemente para ajudar essa humanidade a sair desse nível de desequilíbrio tão grande que a humanidade se colocou. Então eles estão constantemente trabalhando, e quanto mais o tempo passa, mais eles estão trabalhando nesses aspectos para tornar nós aqui encarnados principalmente mais abertos, mais com uma consciência maior, mais ampla daquilo que realmente nós somos, por que nós realmente estamos aqui. Então esse é um trabalho que eles vieram para cá e em muito grande quantidade, para trazer a nós terráqueos todo um impulso evolutivo superior, né? Bem longe daquilo que muitos terminam interpretando como a intenção maligna deles de quererem prejudicar-nos, né? E aqui ele continua dizendo, então, estamos vindo como defensores ou libertadores. Então, justamente para liberar a humanidade desses níveis tão densos, desses níveis tão negativos, tão materiais, que só trouxeram desequilíbrio para a humanidade ao longo dos séculos, né? E aqui ele continua então dizendo, para começar uma série de revelações sobre o que acontecerá com a atividade daqueles que estão aprisionados em uma gaiola de carne e dos que serão seus associados no plano terrestre, é preciso que vocês compreendam que os seus amigos cósmicos possuem corpos de transposição, isto é, corpos que podem se manifestar sob diferentes formas, assim como a água pode se manifestar no estado de vapor, de neve ou gelo, segundo as condições atmosféricas naturais ou artificiais. É isso que nos permite ajudar os mortais. Então é interessante aqui que ele fala, né? Amigos cósmicos possuem corpos de transposição, uma expressão bem interessante que ele usou, que se refere justamente à possibilidade que esses seres têm de transpor qualquer bloqueio material, transpor qualquer dificuldade material, transpor inclusive qualquer densidade que possa existir no nível material, no nível físico, né? E com isso eles têm essa possibilidade de materializar as naves, como essa foto que eu botei aí, que é uma foto que eu tirei anos atrás, uma nave em movimento durante a noite. E eles podem então materializar, porque eles não têm corpos físicos, mas eles dominam as leis para conseguir fazer com que os corpos sutis deles, as naves, inclusive, que são sutis, que vibram em outra frequência, frequências mais altas, possam baixar a frequência delas, possam diminuir a frequência delas e se tornarem perceptíveis, visíveis, a serem fotografadas, filmadas e vistas por nossos olhos físicos, inclusive. Então eles conseguem, pela evolução que eles têm, eles conseguem fazer isso, se materializarem e se desmaterializarem como bem eles querem, por seguir planos superiores, né? Por isso que muitas vezes as naves são vistas e de repente elas desaparecem da visão das pessoas, de câmeras, de filmagens, de fotografia, porque justamente assim, quando eles decidem que a manifestação deles no plano físico atingiu os objetivos que eles queriam, eles se desmaterializam, mas continuam atuando, eles continuam trabalhando, e é isso que ele diz aqui.
É isso que nos permite ajudar os mortais. Então, essa materialização e desmaterialização, essa flexibilidade, esse conhecimento das energias que existem no cosmos é que permite com que eles façam todos esses movimentos sem que muitas vezes as pessoas nem se deem de conta que pode ter uma nave trabalhando, direcionando energias sobre uma casa, sobre uma cidade, sobre uma determinada região do planeta, ou uma ou várias, né? Várias naves atuando, e no entanto os nossos olhos, os nossos aparelhos da atual tecnologia não conseguem detectar toda essa atuação, e eles nem querem mesmo que seja detectada de uma forma tão visível, pelo menos por enquanto, porque em todo esse tempo aí eles estão preparando a humanidade, eles estão trabalhando para que a humanidade desperte em consciência, desperte a sua visão sobre a vida, sobre a espiritualidade, para que o impacto de quando isso acontecer, de quando eles se manifestarem aqui no plano físico, as pessoas não entrem em estados de desespero, de loucura, achando que eles estão vindo para matar, para destruir, para escravizar, enfim, aquelas coisas que muitas vezes são passadas nos filmes e até em muitos documentários e comentários de ufólogos que não têm muito conhecimento sobre o lado sutil, o lado espiritual, que está intrinsecamente ligado, porque tudo é espiritual, material, material espiritual, porque é uma questão de materializar-se e desmaterializar-se, né? Então a gente vai vendo que tem toda uma lógica nisso tudo, né? Por que as coisas acontecem como devem ser. E aqui então, continuando mais um pouquinho da mensagem, com vocês às vezes esquecem, como vocês às vezes esquecem, a guerra se desencadeia violentamente nos planos astrais, simultaneamente com a sua expansão no plano terrestre. O fato de que tantos homens foram mortos, mas continuam a viver no plano astral com as mesmas metas e desejos, fará com que vocês compreendam a dificuldade da nossa tarefa. Aqui então tem mais uns aspectos interessantes para comentar. Muitos nem têm esse conhecimento de que quando as pessoas desencarnam elas vão para um plano sutil, né? E naquela época ainda existia o plano astral inferior, então muitos seres desencarnavam até 2006, desencarnavam e iam para as zonas inferiores e ficavam lá. Se um ser desencarnava com raiva, com ódio, ressentimento, mágoas, enfim, com aspectos negativos, ele ia para o plano astral inferior e ficava ali. E os encarnados que permaneciam aqui no plano físico ficavam com os seus próprios ódios e negatividades, alimentando esses que estavam no plano sutil. Sutil, mas denso, né? O plano astral inferior. Então, naquela época existia essa troca constante negativa de encarnados negativos com desencarnados negativos, e eles procurando trabalhar, inspirar nos encarnados para que houvesse uma mudança, uma evolução e uma mudança de pensamento, de sentimento, enfim. E assim, mesmo hoje que essas zonas inferiores tenham sido removidas, que muitos não acreditam, não aceitam, mas enfim, mesmo elas tendo sido removidas, existe a troca de energias de encarnados para encarnados, de encarnados negativos para encarnados negativos, assim como de encarnados bons para encarnados bons, né? Evoluídos, mais conscientes. Mas ele fala então, mesmo nos dias atuais, existe continuamente essa troca de energias densas de encarnados que exalam, que emanam uma energia pesada para o meio ambiente e que vai nutrindo todas essas desarmonias, esses ódios, essas raivas, esses ressentimentos, invejas, e eles limpam todas essas concentrações de energias densas
para logo depois, continuamente, nós encarnados voltarem a sujar toda essa psicosfera que existe aí no plano terrestre. Então, é uma tarefa bastante difícil, né? A dificuldade da nossa tarefa, como ele diz, né? Então, basicamente, era isso que eu queria trazer para vocês hoje. Para não me alongar muito, eu vou continuar no próximo vídeo a leitura da continuidade dessa mensagem, que é muito interessante, que é muito boa. E daí a gente continua, eu vou continuar lendo para vocês, fazendo comentários. Se vocês tiverem dúvidas, quererem comentar alguma coisa, coloque ali nos comentários para que eu possa ler e responder a vocês. Então no próximo vídeo eu trarei então mais trarei a parte 2 dessa mensagem. Essa mensagem bastante esclarecedora e interessante, que apesar de ter décadas atrás, mas é tão atual para os dias atuais, né? tão importante para os nossos dias atuais. Então é isso que eu queria trazer para vocês. Se gostaram, lembre-se de apertar no gostei, clicar no gostei, se inscrevam no meu canal e até o próximo vídeo, onde darei a continuidade à mensagem. Até mais!